Então, pessoal, vou apresentar rapidamente aqui como que você vai ver lá na nossa turma dissertativa aqui do ISS São Paulo a sua prova, né? Quer dizer, então a gente tem aqui a prova 2 agora foi recém-lançada aqui, o pessoal está respondendo e vai mandando para a gente. Vai mandando a gente, ó, tem todo o carinho aqui, a gente imprime a prova, né? Para depois a gente, a princípio, entregar para o professor, fica mais fácil dele corrigir a prova para vocês e depois a gente envia para vocês já digitalizada. Tá bom? Vamos ver uma prova aqui para vocês verem aqui, ó. Porque a gente está pegando o padrão VUNESP de prova e o que a gente espera da prova. Nessa segunda prova a gente deu uma boa caprichada aqui nos temas, porque a gente está vendo temas mais atualizados para a prova de vocês. Então a gente já está preocupado com qual é o tema que pode aparecer na sua dissertativa. É claro que esse tema que eu falo aqui, ó, dei uma coçada aqui no nariz, esse tema que eu vou falar aqui para você, por exemplo, é super importante e super real, né? A situação, por exemplo, da violência no Brasil. Esse aqui é o tema da prova 1, por exemplo, né? Deixa eu pegar o tema da prova 2 aqui para a gente ver. Então, fui falar aqui com vocês e vamos pegar aqui o tema da prova 2. A prova 2 eu achei assim. O tema da prova 2 é o tema da reforma tributária, né? Quer dizer, que é coisa mais atual, né? O que está acontecendo agora, como esse tema da reforma tributária. Então a gente vai ter ali, ó, por exemplo, uma prova como que a princípio funciona aí a prova da VUNESP. Normalmente eles dão dois temas, né, sobre a dissertação, redação. E aí você fala ali, né? O tema 1, por exemplo, a proposta de reforma tributária no Brasil tem gerado um amplo debate, com vozes contrárias expressando preocupações significativas. Os críticos argumentam que a simplificação alardeada poderia resultar num aumento da carga tributária sobre os mais pobres e a classe média, enquanto as grandes empresas poderiam se beneficiar com reduções. Há temores de que a mudança nos impostos sobre consumo impactaria negativamente a população de baixa renda, que destina grande parte do seu orçamento para bens e serviços essenciais. Além disso, a falta de clareza sobre como a reforma será implementada e os possíveis efeitos sobre a capacidade dos estados e municípios a arrecadarem recursos próprios também levantam preocupações. Veja que aqui é um texto completamente contrário à reforma tributária, né? Então é interessante a gente ter um texto sobre a reforma tributária falando contrariamente. E o segundo texto? A busca por uma reforma tributária no Brasil é um passo fundamental para modernizar o sistema fiscal e promover a equidade econômica. A complexidade atual resulta em dificuldades para empresas e cidadãos, além de ser um entrave ao desenvolvimento econômico. Uma reforma bem executada poderia simplificar os impostos e aumentar a eficiência da arrecadação e estimular investimentos. A proposta de unificar os impostos sobre consumo poderia reduzir distorções, eliminando a cascata tributária e beneficiando a competitividade das empresas. Além disso, a redistribuição de receitas entre os entes federativos poderia aprimorar a cooperação fiscal e equalizar oportunidades regionais. Veja, agora eu tenho um texto totalmente favorável à reforma tributária. Então, de um lado, eu tenho um texto desfavorável e tem suas argumentações. De outro, eu tenho um texto favorável à reforma e tem suas argumentações. Aí vem as perguntas e provavelmente você vai, a princípio, usar o que você aprendeu ali, ou pelo menos entendeu dos textos, também para poder ajudar nas suas respostas. Olha lá. Responda as seguintes questões em um texto dissertativo. Quais são os principais argumentos dos críticos da reforma tributária no Brasil em relação ao impacto sobre a carga tributária e as classes sociais? Como esses argumentos se alinham ou contrastam com as preocupações dos defensores da reforma? Importante, né? Pergunta 2, considerando o cenário de simplificação proposto, como a reforma tributária poderia influenciar a competitividade das empresas e a economia como um todo? Opa! Que medidas poderiam ser adotadas para mitigar eventuais efeitos adversos sobre diferentes setores? E, finalmente, a pergunta 3. Um dos pontos-chave da reforma é a redistribuição de receitas entre os entes federativos. Como essa redistribuição pode afetar a capacidade de estados e municípios de fornecer serviços públicos e investir em desenvolvimento local? Quais são os desafios e benefícios dessa abordagem para o federalismo fiscal brasileiro? Uau! Então, na realidade, tema interessantíssimo, importantíssimo, reforma tributária, dois textos antagônicos e você, né, na linha de frente. Então, aqui, ó, lembrando que o nosso edital pede para você fazer um texto que tem que ser acima de 20 linhas. Pô, tem 3 perguntas grandes aqui, né? Mesmo que você faça ali uma breve introdução ali, um parágrafo ali com 2 linhas no máximo, você vai ter aí 28 linhas para poder falar. 20 linhas, não faça menor que 20 linhas que você não ganha ponto máximo na questão. Aproveite o máximo possível o espaço de prova. E aí, ó, você imprime a prova,
né? E aproveita aqui o verso aqui, ó, e já vai fazer a sua prova, tá bom? Então, a prova tem que ter sempre o nome do aluno, por favor, né? Se você, a princípio, coloca o nome, coloca o e-mail também, fica mais fácil da gente encontrar a tua prova, porque às vezes a gente vê que o pessoal manda a prova, mas não manda o nome de quem está, então fica mais difícil para o professor, a princípio. Aqui você pode se identificar. Aliás, é importantíssimo você se identificar para você receber logo a sua resposta. Na nossa prova real, você não vai poder se identificar na folha de resposta, tá bom? Mas, beleza, aí você faz a sua prova e manda para a gente por e-mail no soscurso.contato@gmail.com. Beleza? Segunda, aí começam as questões. Lembra? Você vai ter uma prova com uma redação e mais 3 questões. Aí eu, para te ajudar, coloco qual que é o tema. Toda a prova eu vou botar uma questão de legislação tributária. Tá bom? Fechou? Toda a prova eu vou colocar uma questão de legislação tributária. Lembra que é só as matérias que estão em conhecimentos específicos que vão cair na sua prova. Então, você, a princípio, vai ser treinado aqui em questão de constitucional, em questão de administrativo, em questão de legislação tributária. Não vai cair tributário, direito tributário especificamente. Mas olha que questãozinha legal essa aqui, ó. André, é uma questão de legislação tributária municipal do ITBI, aqui do município. André é proprietário de um imóvel no município de São Paulo e pretende aliená-lo a João. João, então, sugere a André que eles constituam uma pessoa jurídica tão somente com a finalidade de reduzir os seus encargos, uma vez que a compra do imóvel por si está sendo bastante onerosa. João idealizou a criação de uma lava-jato de veículos automotores, o qual, de fato, não funcionará. João, então, irá integralizar o capital com o valor correspondente ao imóvel, enquanto André fará a integralização com o próprio imóvel. Após alguns meses, nas instruções de João, a sociedade poderia ser desfeita e a troca efetivada. João sairia com o imóvel e André com o valor respectivo ao mesmo, sem maiores consequências. Como você, fiscal de tributos aqui da prefeitura do município, responde? Você, como fiscal de tributos, então tem as respostas. Veja, lembra que aqui agora é uma pergunta que vai ter, a princípio, algumas perguntas. Aqui tem 2 perguntas. Vamos lá, vamos ver se tem 2 ou mais. Ó. Existe faturador do TBI no caso? Tem-se imunidade? Isenção, neste caso? Primeira situação. Se existe, qual seria a forma adequada? Né? Se existe, a princípio, qual seria a forma adequada de cobrar o tributo? Aliás, aqui a pergunta vai melhorar um pouquinho. Ó. Se existe a incidência, qual seria? Vou botar isso. Se existe a incidência, qual seria a forma? É legal a gente falar aqui, porque aí a gente já mexe aqui na questão. Se existe a incidência, qual seria a forma adequada de cobrar o tributo? Quem deveria ser cobrado? Use de 10 a 15 linhas. Tudo bem? Então, perguntinha interessante, TBI, os caras fizeram uma simulação aqui de uma lava-jato, né, uma situação específica. E aí, você, fiscal da prefeitura do município, o que você faz nessa hora? Tudo bem? Questão de legislação tributária municipal, muito boa. Aí tem lá o espaço também para prova, você vai mandar para nós. Questão número 2, questão sobre a constitucional, sobre a autonomia dos municípios brasileiros. Ó. Então, ó, a Constituição Federal de 88 atribuiu aos municípios um grau de autonomia significativo em diversos aspectos. Responda as seguintes perguntas relacionadas à autonomia municipal, embasando suas respostas nos princípios e dispositivos constitucionais pertinentes. Explique o conceito de autonomia dos municípios, conforme estabelecido na Constituição de 88. Quais são as áreas em que os municípios possuem autonomia para legislar e tomar decisões próprias? Boa. Discorra sobre a relação entre os municípios e demais entes federativos, União e Estados, no que diz respeito à distribuição de competências legislativas e administrativas, como a Constituição Federal 88 busca equilibrar a autonomia municipal com a coordenação entre os diferentes níveis de governo. Boa. Lembre-se de embasar suas respostas com referências específicas à Constituição e à jurisprudência, se for aplicável. Beleza. Perguntinha estilo VUNESP, ótima para você poder treinar com a gente. Manda lá, né? Se é aluno nosso, manda lá. Já está disponível a prova, manda lá para a gente, tá bom? E, finalmente, a questão número 3 e última. Opa, vamos lá para a lei anticorrupção. Parece que as bancas gostam de leis extravagantes e elas colocam isso aqui lá no finalzinho lá do edital. Ah, meu querido, a gente não deixa escapar nada. Então, a lei anticorrupção é a lei 12.846 de 2013. Olha só a questão sobre a lei anticorrupção que você vai ser cobrado aqui com a gente. Ó. A atuação, veja, sempre seguindo o edital, sempre focado no edital. A turma aqui é uma turma top, tá? A atuação dos fiscais municipais desempenha um papel crucial na fiscalização e regulamentação de atividades locais. Considerando o contexto da Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013, discorra sobre a relevância da atuação dos fiscais municipais na prevenção e combate à corrupção.
Em seguida, apresente um exemplo prático de como um fiscal municipal poderia aplicar os princípios da lei anticorrupção em uma situação envolvendo uma empresa que presta serviço à administração pública municipal. Destaque as medidas tomadas pelo fiscal e os possíveis desdobramentos legais. Como a atuação dos fiscais municipais pode contribuir para a prevenção e combate à corrupção, conforme preconizado pela lei anticorrupção. Explique a importância desses profissionais no monitoramento de contratos e condutas ilícitas no âmbito municipal. Lembre-se de embasar suas respostas nos dispositivos da lei e em exemplos práticos para enriquecer a discussão sobre a atuação dos fiscais municipais na promoção da integridade e transparência das ações governamentais. Galera, também espação lá, ó, temos 10 a 15 linhas para responder a pergunta. Então é isso, a nossa turma já está bombando. Você é convidado para poder, a princípio, participar dessa turma. Lembrando que serão 5 provas com 4 questões cada uma, serão 20 correções e tudo isso, né, por um precinho jóia que está lá no SOS Curso. Tá bom? Fiquem com Deus, boa preparação, detona. Eu sei que você vai fazer uma excelente prova, mas treina antes, não deixa para o dia não, meu querido, que senão o negócio pega. E pega legal e muita gente acaba perdendo. Eu estou com vários colegas que fizeram Cefaz Bahia, que a gente conseguiu recuperar pontos aí na discursiva. Vários que passaram na Cefaz Minas Gerais, que a princípio foram muito bem na discursiva. Vários colegas que a princípio recuperaram pontos importantíssimos na discursiva aqui com a gente, na Receita Federal. Estou com um histórico excelente de que a gente matou a questão de prova da Cefaz Bahia na turma, matamos a questão de prova na Cefaz Minas Gerais na turma, então agora é a tua vez aqui no nosso ISS São Paulo. Seja bem-vindo aqui ao SOS Curso, prova dissertativa para te ajudar é com a gente. Fiquem com Deus, entra lá que tem um preço promocional para você. Fiquem com Deus e até a próxima.